Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importante do nosso cotidiano escolar. Vamos continuar falando hoje sobre função composta. Então aqui nós deixamos dois exemplos aqui de funções dentro dos conjuntos dos reais, não pode esquecer, certo? Bom, enfim, nós temos a função f de x e a função g de x aqui, uma função do primeiro grau e uma do segundo grau. Não vamos montar gráfico, não vamos só calcular o valor numérico, para entender melhor o que é uma função composta. Então o que eu fiz aqui, olha, antes de calcular, trocar o f de x pelo f de x, vamos conversar assim, olha. Pega a função f e calcule o valor numérico do y quando x for 3. Isso aqui você já sabe, certo? Então, quando aqui no lugar do x aparece um número, você fazer o quê? Trocar o x por esse número e calcular o y, certo? Isso porque nós já sabemos que aqui o y é igual a f de x, ou o y é igual a g de x, então depende aí da função, certo? Bom, enfim, agora só, então o que tem que fazer? Então tem que pegar aqui a função x menos 1 e no lugar do x, certo? Ó, x menos 1, no lugar do x, colocar o 3. Então isso aqui, ó, sem estresse, sem problema, 3 menos 1, 2, acabou o exercício. Então, se você fosse localizar um ponto, opa, vamos colocar aqui, ó, no lugar do x, ó, o 3, certo? Só para lembrar, então, se você fosse localizar um ponto no gráfico, quando o x for 3, o y é 2, assim por diante. Agora, pega a função f de x, o f de x igual a x menos 1, e no lugar do f de x, você vai colocar a função f de x. Então, f ou fog, f bola f, significa exatamente isto aqui. No lugar do x, vou colocar um parênteses aqui, você vai escrever x menos 1, que é a função f de x. E continua, menos 1. Então, só lembrando, deixa eu colocar bonitinho aqui, tá? Então, no lugar do x, você escreve o f de x, x menos 1. Menos 1. E aí você só elimina os parênteses. Então, o f bola f, ou o fog aí, significa o seguinte, ó. X menos 1, menos 1. Então, nesse caso aqui, a função composta é igual a quem? A x, porque o menos 1, 0. Então, essa é a função composta de f em f. Bom, vamos ver se você entendeu. Então, novamente, ó, vou pegar aqui o valor numérico do g, no lugar do x, vou colocar o 2. Calcular o valor numérico. Então, o g de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2. Troquei aqui o x por 2, certo? Então, o g de 2 é igual a quem? 4 mais 2. Então, o g de 2 é igual a 6. Agora, no lugar do x, você vai escrever tudo isso aqui, é o que está pedindo. Então, o G, ou G bola G, o GOG, aqui significa o seguinte, no lugar do x, coloca a função inteira tudo novamente, então vai ficar assim, olha. Então, às vezes, é preferível escrever assim, ó, G de x, é a mesma coisa. Então, na função G, você vai escrever a função G novamente. Pessoal, como assim? Não entendi nada. Então, assim, ó, no lugar desse x, vou colocar um parênteses aqui, ó. Você vai escrever x ao quadrado mais x. E, sinalzinho de mais aqui, ó. No lugar desse x, você vai escrever x ao quadrado mais x. Com um agravante só. Aqui é o quadrado, então você vai ter que usar produto notável aí, que você já está cansado de saber, certo? Então, o f, o g de x, ó, talvez assim fique mais fácil você entender do que g bola g. Você, é a gosto do cliente. Agora vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado mais x. Então, só lembrando aqui, ó, o quadrado do primeiro, x ao quarto, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, daqui a pouco dá x ao cubo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado, mais x. Agrupando os termos semelhantes, então essa conotação aqui, ó, e esta é a mesma coisa. Então eu estou colocando aqui as duas, não é para te confundir, é para você entender
que é a mesma coisa. Então reduzindo aqui vai ficar x à quarta, aqui ó, mais 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x. Então essa é a função composta de g de x em g de x. Simples assim, certo? É só você se concentrar aí e treinar bastante, tá legal? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Um beijo pra você e até a próxima aula. Tchau!